Olá para todos, meu nome é Gleison Ribas, eu sou terapeuta e hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre o medo, a coragem, a bravura. Vamos começar falando do medo, né? O medo, existem dois tipos de medo. O medo fóbico, que é aquela reação tradicional, que é quando você se encolhe, se defende ou foge. É o medo que lhe provoca um estado de defesa ou um estado de fuga. E existe o medo contrafóbico. O medo contrafóbico é aquele medo que te coloca em movimento. Por exemplo, você vê algo perigoso que está chegando, está vindo até você, ou uma pessoa desconhecida que está vindo até você, você toma uma atitude exagerada, muitas vezes até, como um ato de defesa, mas você, em vez de se encolher e se defender, você vai lá e ataca primeiro. Muitas pessoas podem confundir esse medo com coragem. Eu sou corajoso. Não, você não é corajoso. O que te motivou a se mexer e atacar primeiro foi o medo de que o outro te atacasse. Ou foi o medo de que a situação ruim que viesse a acontecer. Você não teve a coragem de permanecer e ver no que ia dar. Muito bem. A gente pode agora passar para a coragem. A coragem é o sentimento que te dá sustentação a tudo, que te dá sustentação a todo o seu movimento. Uma pessoa que tem coragem, ela é livre, ela é autêntica, ela consegue executar as suas tarefas, a sua caminhada. E nós temos a bravura. A bravura é como se fosse um nível de bem-aventurança, é como se fosse um nível de maestria. Quando uma pessoa acumula coragem até um certo ponto em que ela se torna mestre corajosa de si mesmo, ela adquire a bravura. Porque você pode ter o medo, correto? Você pode executar tarefas tendo medo, mas se o medo te paralisar, o medo é maior. Se você tiver coragem maior que o seu medo, você ainda assim faz com medo. Então você consegue controlar o medo. Agora, quando você adquire uma quantidade muito grande de coragem, ela se torna uma maestria. Ela se torna uma bem-aventurança. Ela se torna a bravura, que é fazer sem nem mesmo ter sentido medo antes de fazer. Ok? Vamos focar aqui então no medo e na coragem. O medo, ele pode somatizar no seu corpo de várias maneiras. Eu vou aqui exemplificar algumas. O medo é a base de destruição e de criação de crenças negativas de todo ser humano. Quem domina o medo já dominou a base, criou uma base forte para o seu autodesenvolvimento. O medo, ele pode vir como o medo da morte. A pessoa que tem muito medo da morte, ela não vive. A pessoa que não vive, que está, no caso, vivendo aqui com a gente, mas ela não consegue viver de verdade, ela provavelmente ela pode desenvolver uma tendência ao suicídio. Ela pode querer acabar retirando a sua vida. Porque uma pessoa que não vive e que tem muito medo da morte, ela pode chegar à conclusão de que a morte pode doer, de que existem mortes horríveis, e ela pode chegar à conclusão de que ela mesma vai escolher como ela vai ser a partida dela. Então ela pode acabar tendo essa tendência ao suicídio. Então, acumular coragem é se prevenir contra uma doença mental que pode te levar ao suicídio. Um outro exemplo de como o medo pode somatizar é o medo de mostrar quem você é, de se expor, de ser quem você é. O medo de ser quem você é, ele pode trazer você para um estado onde você não é você não é mais autêntico, você fica agindo e tomando decisões baseado no que o outro vai achar. Esse medo de ser quem você é faz você criar uma capa, uma armadura, uma máscara ao redor de você. E isso vai mexer demais e vai somatizar demais nessa região do abdômen. Uma pessoa que tem, por exemplo, medo de se expor, medo de mostrar quem é, medo de mostrar o que ela tem para dar para o mundo, ela pode somatizar e adquirir uma doença, né? Ali na área do abdômen, como uma gastroenterite, como a diarreia crônica, que sempre fica retornando,
como uma gastrite, um problema gastrointestinal. Então, esse tipo de energia emocional e sentimental que o medo causa na gente, ele pode somatizar como doenças. E não vai somatizar exatamente como essa doença que eu falei. Cada um tem um perfil genético, cada um tem uma tendência, e em cada sistema e órgão seu que está desvitalizado, a chance de somatizar uma doença ali é muito maior. Você desvitaliza os seus sistemas com exageros, comendo demais, ingerindo toxinas, esforço, né? Esforçando aquele sistema, aquele órgão, aquela parte do corpo em excesso, com excesso de trabalho. Então, a somatização ela é um conjunto de coisas, porém a área sentimental e emocional ela ataca também diretamente ali por conta de um bloqueio energético, emocional, sentimental que vai haver naquela área. Muito bem. Esses bloqueios, eles atuam de várias formas. Uma outra forma que o medo pode atuar, ele pode estar atuando no seu apego, né? Você pode ser uma pessoa muito apegada. Você é muito apegada por quê? Você é muito apegada porque tudo que lhe falta dentro, você busca fora. Uma pessoa que tem muito medo, e esse medo é de desapegar de quem ela é atualmente, para ela se tornar uma nova pessoa no futuro, ela pode desenvolver compulsões de acúmulo, de acumuladora compulsiva. Por quê? Tudo que falta dentro dela, ela tenta acumular fazendo coleções do lado de fora. A pessoa, quando tem uma conexão direta com Deus, com o Criador, ela já é tudo, ela já tem tudo que ela precisa. Então, ela não precisa acumular nada do lado de fora. Então, essa falta de conexão com o seu divino, com o nosso Criador, com a energia criativa do universo, né? Essa falta de contato com a sua espiritualidade, ela vai te trazer um materialismo muito grande. E os colecionadores, eles tendem a desenvolver um materialismo muito excessivo. Por favor, gente, eu não estou dizendo que você não pode ter coleção, não enrijeça o que eu estou dizendo. Uma pessoa pode ter uma coleção por hobby. Eu gosto de determinado tema, de determinado assunto, vou ter essa coleção aqui. Agora, o apego a essa coleção, não me desfaço nela por nada, prefiro morrer do que perder um item da minha coleção. Esse apego materialista denota o medo de você abrir mão de quem você é. Você acha que o que você é um material que você tem, aquilo que você possui. E na verdade não é. Nós já somos completos, né, desde o nosso nascimento. Muito bem. Eu tenho uma dica muito grande para a gente poder controlar um pouco esse medo. Vamos lá. Medo de viver. Como que você rompe esse bloqueio de medo de viver? Viva! Medo de expor a sua autenticidade. Como que você desbloqueia a sua autenticidade? Sendo quem você quer ser, sem se importar com a opinião dos outros. Seja. Se errar, refaça, não tem problema. E o medo do desapego, né? De desapegar das coisas materiais, das suas coleções, das pessoas, do seu próprio corpo. Esse desapego, o medo desse desapego, você tem que praticá-lo todo dia para poder conseguir aos poucos vir dissolvendo essas crenças que você pode ter instalado no seu sistema inconsciente ou subconsciente. Muito bem. A terapia, né, do Theta Healing, a terapia, as várias terapias que existem, mas em especial a minha que eu utilizo, que é o Theta Healing, ela trabalha justamente nessas crenças. A gente identifica a crença, remove ela, reinstala uma crença mais positiva, mais tranquila da escolha do, do participante, né, da terapia, e a gente consegue diminuir todo esse mal que esse sentimento negativo, que é o sentimento do medo, causa, e fazer com que a pessoa acumule o sentimento positivo, que é a virtude, que é a coragem. Um grande conselho que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte:
Quer ter coragem? Quer mandar o medo embora? Desapega dos resultados. Não interessa o que você for fazer, não interessa o que você está pensando, as estratégias que você está bolando, não interessa o que seja. Desapega do resultado. Só pega e faz. Se você ficar pensando muito no resultado, se você jogar sua mente muito para o futuro, do que vai acontecer, de como vai ser, você vai começar a acumular muito medo. E você não vai conseguir fazer o que você quer. Então, o conselho de ouro para trabalhar o medo é: pega e faz. Ah, o que vai dar? Não interessa o que vai dar, não é o que você quer fazer? Pega e faz. Pega e faz, claro que de forma positiva, porque isso não vai dar tempo de você pensar em ter medo. Você já fez. Esse é o conselho de ouro que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Gratidão.